Rapaziada, a declaração do Rafinha tá dando o que falar. Ele saiu aí em defesa de alguns companheiros dele de seleção que estão aí na Copa do Mundo de Clubes. E ele falou que os jogadores gostariam de estar de férias. Os jogadores foram obrigados a jogar essa competição. Até o Zico entrou no meio dessa polêmica e deu no meio do Rafinha, cara. Vamos ver aqui o que ele falou, a declaração dele? Sinceramente, eu acho que os times brasileiros têm muito potencial e muita qualidade envolvida. Então, o mérito deles estar avançando nesse Mundial é deles, né? Não é de mais ninguém. Então, eu acho que se eles estão chegando tão longe como eles estão chegando e ganhando jogos difíceis, ou até mesmo empatando jogos complicados, é pro mérito deles, é porque realmente tem um trabalho que vem sendo feito e um trabalho bom e também tem qualidade, né? Quando junta essas duas coisas não tem como não dar certo. Pode não dar certo porque o futebol é assim, o futebol às vezes, como ela falou, na Copa do Mundo a gente tinha 100% de certeza que a gente ganharia e na Champions a gente tinha 100% de certeza que a gente passaria para a próxima fase. E o futebol tem essas coisas, o futebol te surpreende. De repente, por isso ele é tão emocionante. Mas, particularmente falando, como uma pessoa que joga fora, num time europeu, a gente estaria de férias, né? Eu tô de férias, eles estariam de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris, eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo, eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial, eles ainda não pararam. Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não, mas a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de direito nosso, né? Todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, 3 semanas que seja, e muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem 3 semanas, nem um mês. Não vão ter e não vão recuperar, porque uma coisa assim, você sabe que adia, né? Até adiou. Não, adiou não, meu amor. Perdeu, é isso aí. Perdeu. Por exemplo, se o Paris chegar na final desse Mundial, eles têm, acho que a Supercopa já antes de começar a temporada, então não para, sabe? Então, muita gente fala, os times europeus estão com desculpa e não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Rapaziada, eu entendo o Rafinha, mas assim, existe os dois lados, né, cara? Eu acho que todo mundo entende que o jogador precisa de férias, o jogador precisa descansar. Existe a Copa do Mundo, existe as competições europeias que a UEFA empurra goela abaixo e que eles aceitam numa boa. E na Copa do Mundo, como é que vai ser? O Rafinha, tu vai querer jogar ou vai querer férias? Existe isso também, né, cara? Vamos ver aqui também o que o Pilhado falou sobre essa declaração do Rafinha. Sobre a declaração do Rafinha, do Barcelona e da seleção brasileira, né, sobre o Super Mundial, que tá repercutindo bastante, eu acho que ele falou besteira. Já digo logo. Primeiro que eu acho que ele pode ter a opinião dele, né, que ele falou... eu não gostaria de perder minhas férias. Talvez os outros jogadores europeus também não gostem. Quando ele foi perguntado se os europeus estão ou não levando tão a sério o Mundial. Agora, eu até acho que o Rafinha pode ter essa opinião. Mas por que ele não falou também que os brasileiros, no outro formato de Mundial, sempre chegam também para disputar com os europeus no período de férias? Porque foi assim, Flamengo contra o Liverpool, Palmeiras contra o Chelsea, o Botafogo nesse último Mundial, o Corinthians também contra o Chelsea, foi tudo assim. Então, também tem que ser falado que os brasileiros, no outro formato, saem muito prejudicados. É muito fácil os europeus agora ficarem falando, nosso calendário, nossas férias. Mas até esse momento, até esse Super Mundial, sempre quem saía na desvantagem eram os brasileiros, os sul-americanos, e aí não tinha essa repercussão toda,
esse choro todo. Realmente, né, cara, ainda tem essa questão, né, que antes, quando beneficiava eles não falavam nada, né, eles aceitavam numa boa e jogar, iam lá e ganhavam com todo o mérito, ninguém tá tirando o mérito deles aqui. Claro que um ou outro jornalista falava que os times brasileiros chegavam cansados, mas não era com essa veemência, não tinha esse burburinho, porque com certeza, cara, isso vem de dentro de vestiário deles. Mas vamos ver aqui o que o Zico falou, cara, do Rafinha. Ele deu no meio do Rafinha. Ninguém soube disso ontem, né? Que ia ter essa competição, né? Essa competição já está definida há muito tempo atrás. Ele talvez tenha dado sorte de que a única Copa do Mundo que ele disputou foi justamente no meio da temporada, onde a FIFA bagunçou tudo que é calendário do futebol mundial para satisfazer um país como o Catar. Se ele tivesse jogado como todo mundo jogou as Copas do Mundo, no período que seria de férias, ele não ia dar essa declaração, porque nós sempre jogamos a Copa do Mundo no final da temporada, início de junho, final de julho, até julho, como vai acontecer aqui nos Estados Unidos no ano que vem, né? Vamos ver se no ano que vem ele fala a mesma coisa. Nós nunca tivemos essa questão de invadiu nossas férias para jogar o final do ano, o último jogo da temporada. A gente ia lá, jogava e depois entrava de férias. E nós inclusive, fizemos já vários acordos. Dá mais uma semana depois. E tá tudo bem, pô. É difícil para as pessoas que estão jogando hoje quando elas têm uma adversidade. Quando tem campo ruim, quando tem que jogar na altitude, quando tem que jogar no calor, quando tem que jogar fora da época, estão sempre reclamando. Eu não sou dessa época, né? Então eu não. Sabe? Agora, cada um fala o que quiser, cada um tem o direito de falar, de ter suas razões e tal, mas não pode hoje falar uma coisa, daqui a um ano falar outra, né? O Zico foi direto, né, cara? E realmente os jogadores mais antigos, né, que jogaram, até os jogadores de 2000 ali, 2002, né, que ganharam o Penta, eles não tinham esse negócio não, cara. Eles jogavam mesmo, mas eu entendo os dois lados, cara. Eu entendo a questão do Rafinha. A gente tenta traçar um paralelo com a realidade mais próxima da gente, né, cara? Então a gente vê a nossa realidade aqui de ter que trabalhar muito, acordar cedo, ganhar pouco, ver nos nossos jogadores aos trancos e barrancos ter que ir lá no Mundial no final do ano, tomar a porrada dos europeus e tá tudo certo, porque eles estão jogando tudo bonitinho ali dentro do cronograma deles, e a gente aqui todo atrapalhado, e a gente vê que quando as coisas ficam mais ou menos parecidas, as condições são parecidas para ambos, e que eles começam a reclamar porque as condições estão iguais, né? Então é um pouco complicado, cara. Tenho que dizer pra vocês que a gente não vai ganhar o hexacampeonato, a gente não vai ser campeão do mundo se depender desses jogadores que aí estão com a camisa da seleção. E aqui eu não tô falando nada contra o Rafinha, ele tem todo o direito de querer as férias dele. O Rafinha é uma voz, rapaziada, ele é capitão do Barcelona e um dos líderes de elenco da seleção brasileira. E isso é a voz dos jogadores da seleção brasileira. E aí eu trago pra vocês relembrar essa entrevista aqui da eliminação do Brasil pro Uruguai, do que o Endrick falou, e ele foi massacrado ali. Mas vamos relembrar o que ele falou e aí a gente já encaixa com o que o Rafinha declarou agora. Foi um trabalho excelente, né, que a gente fez todo esse período para poder chegar bem na Copa América e fazer aquilo que a gente tinha treinado, né? Mas nós sabemos que nós estamos num bom caminho. Infelizmente não podemos passar, mas igual a gente falou ali agora no vestiário, a gente não pode deixar todo o trabalho por água abaixo, né? A gente fez muita coisa. Teve vários jogadores que, um exemplo, né? O Vini, o Rodrigo e o Éder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram para cá, porque era o sonho deles. E a gente passou 37 dias, 40 dias treinando no sol, fazendo o que era preciso e para poder, né, ganhar a Copa América ou fazer o que a gente queria, mas infelizmente não deu. É muito difícil, né, achar palavras nesse momento, mas espero que todo o povo brasileiro esteja conosco. Eu sei que é muito difícil.
a gente vai pescando as coisas, né? E ao longo do tempo, ela vai se revelando. Então aqui, não foi uma declaração do Endrick. O Endrick ouviu isso dentro do vestiário da seleção brasileira. E tudo isso para dizer para vocês que esses caras, eles não querem estar ali. Eles estão lá para não pegar mal. Como a gente vai pegando as entrevistas, as coisas, eles vão soltando pra gente aos poucos que eles realmente não querem estar ali. Isso explica os fracassos da seleção brasileira ao longo desse tempo, né, rapaziada? Não é porque o time é ruim, não é porque o jogador é isso e aquilo. Então, rapaziada, a gente não vai conseguir ganhar o Hexa porque a Copa do Mundo vai ser no meio do ano que vem. E esses jogadores vão estar também em final de temporada e vai estar calor do mesmo jeito. E eles não vão querer estar lá. Mas enfim, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, se você concorda com isso ou não. Se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like. Eu sempre trago esse tipo de conteúdo aqui. E eu não tô hateando o Rafinha, eu não tô hateando ninguém. Eu só tô trazendo aqui as declarações deles e o que eles falam e o que eles transparecem ser, né? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.